E aí galera, opa, olha nós aqui de novo. Esse podcast eu tô gravando sem o microfone, tá? Então se o áudio estiver muito melhor do que os últimos podcasts que vocês ouviram, não assustem. Hoje eu tô sentado aqui parado num banco, olhando pro tempo, porque eu tô na estação Pampulha do MOV. Então o barulho do trânsito é constante, mas meu áudio tá aqui bem do lado do aparelho, então deve ficar um arquivo legal também. Estou fazendo a experiência aqui pra gente não perder o áudio, né, o barulho, o som de fundo, vamos chamar assim. Mas a minha voz vai ficar por cima disso bastante, eu tô vendo até pela ondulação da frequência do som, que a minha voz está ampliando a parada em tipo 3 vezes, né, tá triplicando como é que é o nome da impedância? Como é que é o nome? A intensidade, né, de volume, então vai ficar bacana. Galera, esse aqui é o episódio 87, que na verdade é o 88, e que na verdade é a parte 8 da série sobre encontros aleatórios, e eu acho que ele vai ser o último mesmo, né? E eu acho que eu falei muito mesmo sobre várias coisas, foi até um pouco repetitivo, né, sobre determinadas coisas, mas é que às vezes a pessoa pega um episódio, e aquele episódio é o único episódio que ela escuta a respeito do assunto e aí fica um pouco descontextualizado, então determinadas informações a gente tem de repetir, né? E às vezes eu me perco um pouco também nos áudios, porque usualmente eu estou andando no meio da rua e eu tenho que desviar de gente que quer me atropelar, de gente que quer passar na faixa, de gente que não quer respeitar a preferência do pedestre nem nada, tá certo? Então isso é um pouco complicado, é o trânsito, é a dinâmica, né? Você tá gravando ali e olha o sinal fechado, olha o automóvel, olha o pedestre do lado, olha a moto, o ciclista e as pessoas, e cumprimenta as pessoas que te cumprimentam, que te olham e tudo, para gerar toda uma situação mais tranquila, né? E isso atrapalha também a fluidez até do raciocínio. Eu tenho ouvido os podcasts e eu tenho percebido que isso interfere diretamente, ainda mais que eu trabalho em um podcast que não tem roteiro, que não tem tomada 2, só quando eu perco o áudio, né? Aí não tem jeito. Que não tem edição, que não tem corte, que não tem filtragem nenhuma de conteúdo, né? Então o que grava é o que sai. E isso tem seus prejuízos, né? Hoje eu tô aqui sentado bonitinho, então vou só tomar uma aguinha aqui e vou gravar pra vocês, provavelmente 50 minutos direto, né? Só tomar uma aguinha aqui, molhar a palavra. Hoje eu vou falar um pouco diferente, tá? Hoje eu vou falar o seguinte: como, então, se o encontro aleatório no meu cenário não funciona como uma espécie de motor da aventura, não funciona como uma estratégia de proposição de desafios, como que ele funciona e para que ele serve? Bom, não é nada complicado. Eu estou estruturando um sistema que é justamente para tirar complicações. E as coisas, elas devem andar um tanto quanto mais bem amarradinhas, para que o mestre não tenha um trabalho doido danado para ficar vendo e revendo coisas, olhando e conferindo modificadores e sei lá mais o que. Então, por exemplo, o mestre compôs uma aventura, propôs uma espécie de desafio. Pode ser qualquer coisa que vocês acharem interessante, tá? Dentro desse contexto imaginado, o mestre que vai propor a aventura, então tem que ter um prep, tem que ter uma preparação prévia, né? O mestre vai fazer essa preparação prévia e dentro dessa preparação prévia ele vai pensar assim: qual é o tipo de situação que tipicamente poderia acontecer com um grupo de pessoas, de quem quer que fosse, que genuinamente fizesse isso que os personagens vão fazer. Por exemplo, a gente tem umas aventuras típicas que são célebres, né, muito comuns no meio do RPG. Tem uma aventura que já foi adaptada para vários cenários, sistemas, para Old Dragon, por exemplo, chamado Forte das Terras Marginais, The Keep in the Borderlands. Já foi feito e refeito para vários cenários, sistemas diferentes. O que é o Forte nas Terras Marginais? É uma fortaleza controlada por um pessoal por humanos, que fica numa região de fronteira, por isso Borderlands, ou Terras Marginais, ou Ermos, né?
ou lugar distante, ou sei lá, a fortaleza lá nos Cafundós, né? Seria uma ótima tradução também, né? O forte nos Cafundós, o forte em trás dos montes, né? Longe, lá longe, lá na outra beirada do cerrado, lá na outra beirada do sertão, né? Que fica numa região que tem vários outros povos, várias outras criaturas, vários outros contextos. Então você tem geralmente um lugar onde os personagens estão, o lugar para onde eles vão e o caminho, né, a distância entre um lugar e outro. De onde que saem os encontros aleatórios? Os encontros aleatórios, na perspectiva do meu cenário, do meu sistema, os encontros aleatórios saem do tipo de convívio que usualmente acontece naquela região. Se você vai sair do Forte das Terras Marginais para ir para as Cavernas do Caos, por exemplo, Caverns of Chaos, né, que fica a nordeste do forte, se eu não me engano, e a pouca distância, você pode encontrar o quê? Ó, por exemplo, você pode encontrar outro grupo de aventureiros, você pode encontrar uma patrulha, né, do forte, você pode encontrar um grupo de comerciantes acampados, você pode encontrar um tanto de coisa. Qual que é o colorido que o mestre quer que o cenário tenha? Qual é o tipo de enriquecimento narrativo que o mestre quer propiciar aos jogadores a oportunidade de desenvolver? Essas são as perguntas que o mestre tem de fazer na hora de desenvolver encontro aleatório, na perspectiva de encontro aleatório como enriquecimento do cenário. Então assim, os personagens vão para as Cavernas do Caos, beleza. Lá vive, sei lá, lá vivem Taslóis. Os Taslóis não querem saber de aventureiros humanos nos seus domínios e pronto, acabou. Então o que vai acontecer? O mestre vai organizar encontros de combate ou encontros de algum atrito, de uma negociação não muito negociável, vamos chamar assim, uma negociação sem muitos espaços de sucesso, para poder dizer assim, para os Taslóis dizer para os personagens, vocês não vão passar daqui, né? Então, por exemplo, um encontro aleatório pode ser os personagens chegarem a um acampamento de outros aventureiros que claramente sofreram emboscada, os aventureiros são todos mortos. Isso é um encontro aleatório. Pô, Eccleston, mas para ser aleatório eu preciso de dizer qual que é a chance de acontecer. Bom, o que você pode fazer é traçar 2 ou 3 rotas para os personagens seguirem e colocar os encontros no caminho de acordo. Quer dizer que eles vão chegar a todos os encontros? Não, mas também não tem problema, porque é o colorido do cenário. Então, por exemplo, se os personagens escolherem uma rota de ir pela estrada, o que eles podem encontrar na estrada? Vocês encontram uma caravana, aparentemente um grupo de mercadores se perdeu, não encontrou acesso para o forte, passou direto e seguiu pela estrada e foi atacado. Então os personagens podem encontrar alguns víveres alimentícios, algumas coisas ali esparramadas pelo chão, marcas de combate, pode ter os cadáveres dessas pessoas, ou feridos, né, gravemente feridos, pode ter o equipamento delas esparramado, pode ter alguma documentação, pode ter um diário dizendo que eles estavam em viagem para chegar no forte e estavam pensando em se estabelecer ali por perto, ou não, talvez pelo exame dos materiais, percebe-se que na verdade não é um grupo de mercadores, era um grupo de aventureiros, de mercenários, que estavam disfarçados e tudo, mas que ainda assim foram pegos desprevenidos. É um encontro que serve para quê? Para que os personagens, para que os jogadores, na verdade, se ambientem ao local onde os seus personagens estão se metendo. Para isso que esse encontro serve. Esse encontro serve para abrir os olhos dos jogadores com relação ao local por onde os personagens estão passando. Porque muitas vezes, por exemplo, os jogadores podem ter a impressão de que seus personagens estão seguros porque estão andando por uma estrada. E isso não é necessariamente verdadeiro. Isso não é necessariamente assim. Então, é importante colocar os pingos nos is. É importante dar aos jogadores as ferramentas dentro da narrativa para que eles entendam de fato em que diabos os personagens deles estão se metendo. A gente pode dizer para os jogadores as coisas, mas é muito melhor para o engajamento no jogo quando a informação a respeito do contexto emerge da interação direta dos personagens com o cenário. É para isso que serve o encontro aleatório. Por que ele é aleatório, então? Porque você não sabe se ele vai acontecer
e ele não tem vínculo direto com a missão. Não necessariamente. Ele é um colorido do cenário. Ah, Eccleston, mas e aquela história de jogar um dado para encontro aleatório? Olha, se você quiser, se você se sente à vontade fazendo assim, faça. Apenas entenda que de vez em quando isso vai incluir determinados encontros vindo de uma tabela num contexto que não delimita bem o encontro aleatório dentro do cenário. Uma emboscada na estrada faz sentido. Uma emboscada no meio do mato não faz sentido. Por quê? Porque uma emboscada é planejada num lugar por onde se espera que passem pessoas. E essas pessoas, elas têm de ser, vamos dizer assim, elas têm de ser um tanto quanto despreparadas para viajar nos ermos, e é exatamente por isso que elas se atêm às estradas. Elas são mais frágeis. Elas são estritamente menos casca grossa. Se o grupo está andando pelo meio do mato e se garantindo, é porque eles são casca grossa. Ninguém está aqui para emboscar. A pessoa que faz, o grupo que faz uma emboscada para poder atacar um grupo, geralmente está emboscando um grupo de desavisados. Ninguém faz uma emboscada, pelo menos não numa situação cotidiana, digamos assim, fora de uma situação de guerra, de conflito aberto, ninguém faz uma emboscada para atacar alguém que seja tão forte quanto, ou até mais forte que o grupo emboscador. O grupo que está sendo emboscado, geralmente é um grupo que você está atacando em superioridade numérica, num lugar relativamente ponto cego, onde você pode de fato atacar, dar ao seu alvo a impressão de que você é muito maior e que você pode vir de qualquer lugar, para que ele se renda logo e você consiga sucesso no seu ataque. E esse ataque geralmente não é um ataque para matar todo mundo, é um ataque para poder pilhar alguma coisa, roubar alguma coisa, assustar alguém, etc e tal. Esse tipo de encontro faz sentido numa estrada. Dentro do mato ele não faz sentido. Ele não faz sentido. Por quê? Porque dentro do mato não vai estar a galera que será facilmente emboscável. Se essa galera fosse facilmente emboscável, adivinha só, essa galera não estaria dentro do mato, essa galera estaria na estrada. Ah, mas às vezes eles vão se meter no mato. Pode até ser. Mas para quem está de fora, para quem olha de fora, ó, aquele pessoal ali foi fazer um acampamento, fez uma fogueira, colocou uma tenda ou uns colchão de dormir, uns como é que fala, uns colchonetes de dormir, sei lá, um saco de dormir, e tá fazendo turno de guarda. Esse pessoal é o pessoal que você não quer emboscar, porque esse pessoal se parece demais com você, inclusive. Esse pessoal tá pronto para ser atacado. Tanto é que eles estão fazendo turno de guarda, fazendo uma fogueira, né, e etc e tal. Esse pessoal é perigo. Esse pessoal é treta. Ninguém vai fazer uma emboscada para poder atacar esse pessoal, a não ser que exista de fato uma força local, né, já posicionada adversariamente, já em oposição ao grupo de personagens, que tem motivo para poder procurar nos ermos por pessoas de fora ou por aquele grupo específico, e aí sim eles vão atacar, aí sim não tem jeito. Mas você veja que já é uma história com um contexto muito determinístico, já é uma situação que já parte muito mais para o específico. Se você vai dar o colorido do seu cenário, não pode ter nada assim tão direcionado para cima dos personagens, porque senão, de repente, já não é mais tão aleatório. O aleatório tem de ser alguma coisa que não enxerga os personagens como algo diferente de qualquer outra anormalidade que venha a acontecer. Nesse sentido, é importante a questão da visão de mundo, na qual o grupo de jogo é o único grupo de aventureiros que existe. Porque tem isso também. Para que seja coerente, vamos dizer, a profissão de aventureiro, para ela ser coerente, o grupo de personagens não pode ser o único grupo de aventureiros. Tem de existir outros grupos que têm os mesmos objetivos ou outros objetivos, que têm o mesmo grau de sucesso ou um grau maior ou menor, que lidam com uma coisa ou outra, que talvez tenha passado pelas mãos dos personagens e eles não tiverem interesse, ou que talvez os personagens só ficaram sabendo quando foi resolvido. Enfim, tem de existir essa mobilidade no cenário. Por quê? Porque senão fica uma coisa do mundo contra os personagens. Porque então, se o grupo de jogo é o único grupo de aventureiros que existe, então tudo está realmente delineado contra eles. Não tem aleatoriedade. Aqueles encontros aleatórios que ali estão demarcados para acontecer com os personagens. Eles não acontecem com mais ninguém, entendeu? Eles estão ali por causa dos personagens jogadores. Então aquilo ali só funciona de fato quando os personagens estão passando por lá. E isso tira a veracidade do encontro aleatório. Porque o ermo, no sentido de um jogo de exploração mais engajante,
O ermo tem de ter vida própria, ele tem de ter respostas a dar, mais adequadas, menos adequadas, amistosas, inamistosas, racionais e irracionais, mas ele tem de ter respostas a dar com relação à presença dos personagens. É mais ou menos igual uma doença quando entra no corpo humano. A doença pode ser ABCDOE. Os anticorpos vão reagir de uma maneira ou de outra, né? Então, quando a vacina chega, na verdade, o que ela faz é proteger o corpo daquela doença, porque ela faz o corpo reagir a ela para se guarnecer. Ou então a doença de verdade chega, a pessoa não está vacinada e a doença de verdade provoca os prejuízos que provoca. De qualquer maneira, o corpo reage. De qualquer maneira, o corpo se posiciona. Então, nesse caso, é como se os antígenos fossem os personagens e o organismo fossem os ermos, né? Então, os ermos já existem, o organismo já existe. Ele não precisa do antígeno para passar a existir. Qual que costuma ser a questão em cima disso? Primeiro de tudo, dá a impressão de que é um PrEP enorme, dá a impressão de que é uma parada absurdamente difícil de organizar, mas não é. Deixa eu dar um golezinho de água aqui, peraí. Ai, ai. Então, dá a impressão de que é difícil organizar isso. Pô, isso vai dar uma mão de obra danada. Não vai não, velho. Para e pensa a sua aventura. Pô, o grupo tem de sair de um lago e ir até uma montanha. O caminho é sair de um lago, que fica tipo num platô, num planalto, né, no altiplano, e aí passa por umas colinas, aí passa por umas colinas mais íngremes, aí chega nos contrafortes da montanha, que são os pés da montanha, e aí depois tem que subir a montanha. Cada um desses ambientes tem o seu jeito natural. Isso os personagens podem ver enquanto eles estão chegando. Em lugares de natureza superabundante, é normal que a natureza seja exuberante. Existem lugares, tem documentários da BBC com isso. Existem lugares nos quais as pessoas passavam com barcos no Amazonas que tinha tanto peixe no rio que o peixe pulava dentro do barco. Tinha a época de reprodução dos peixes e eles iam todos para um determinado local e eram tantos peixes por, sei lá, metro cúbico, né, no rio, que eles pulavam e caíam dentro do barco. Você não precisava pescar. Você passava por lá e pegava o peixe. Os ursos, por exemplo, quando eles vão comer peixes no ambiente natural, especialmente na época do salmão, da desova, sabe o que o urso faz? Ele procura um lugar que tem uma queda d'água, um salto de água no rio, ele fica em pé lá no meio. Daí a pouco um peixe vai pular da parte de baixo do rio para a parte de cima, porque obviamente a água corre do lugar mais alto para mais baixo, e o peixe está nadando contra a corrente, ele fica em pé, olhando para a parte de baixo, na hora que o peixe pula, ele garra o peixe no ar, e ali ele pega, sabe? Então existem lugares que são assim, existem ambientes que são assim. Então o ambiente natural do jogo, ele se revela para os personagens. Os personagens não têm que de fato ir atrás, a informação vem até eles. Se os personagens vão fazer uma viagem de 5 dias ou de uma semana para sair de um lago, num platô e ir até uma montanha, se eles conversarem com as pessoas que cotidianamente fazem essa viagem, ou que vivem na estrada, ou que conhecem quem faz a viagem, ou não sei o que, eles vão obter as informações que cobrem basicamente todo o contexto da viagem. Nessas informações, provavelmente já estarão os conteúdos de todos os encontros aleatórios. Então, na conversa, enquanto o mestre pensa, pô, o que seria natural de ter aqui? Ó, se é uma peregrinação de um lago até um lugar religioso, por exemplo, ou alguma coisa esotérica, ou de reconhecimento de uma vitória, algum marco cultural, vamos chamar assim, o que é normal? É normal que outras pessoas estejam fazendo a mesma trilha. Então pronto, vai ser normal se os aventureiros encontrarem essas outras pessoas. Quem o mestre pensa que poderiam ser essas outras pessoas? Poderiam ser outros aventureiros? Poderiam. Poderiam ser peregrinos de uma determinada fé? Poderiam. Poderiam ser os seguidores de um determinado culto? Poderiam. Poderiam ser estudiosos, poderiam ser soldados, poderia ser tudo isso, pesquisador de história e tudo, historiadores, ou pessoas ricas indo conhecer um lugar exótico, algo exótico aí de novo. Poderia ser isso tudo. Tudo isso cabe, tudo isso caberia. Poderia ser gente que está pensando em ganhar algum dinheiro justamente vendendo, por exemplo, comida
ou alojamento para os peregrinos de uma determinada época, porque a época primeiro dia de primavera, as pessoas costumam subir o morro para poder, a montanha, para poder pedir as bênçãos e fazer as orações, oferecer algum bem em sacrifício a alguma divindade para que as colheitas sejam boas. Poderia ser qualquer dessas coisas. O importante é o mestre associar os encontros ao cenário. Isso é que é importante. O que vai evoluir do contato dos personagens com esses encontros é algo que só será determinado no jogo jogado. O mestre não determina vamos dizer assim, o mestre pode ter expectativas, como todos nós temos, não é proibido ter. Eu desaconselho que sejam muitas expectativas, mas é muito natural que você tenha expectativas. Mas o que o mestre não pode fazer é determinar que o encontro aleatório terá um resultado tal, tal e tal. Ele não deveria fazer isso. Ele pode desenhar generalidades, né? Interpretar os personagens tais e quais, né? O que essa pessoa pensaria nesse contexto? Ela pensaria isso, então ele dá essa resposta. Os personagens estão fazendo essa pergunta. O que esse personagem, o que esse PDM aqui diria para um grupo de aventureiros esquisitos que ele nunca viu na vida, quando eles perguntam a respeito de alguma onda de crimes que esteja acontecendo na região? Será que essa pessoa vai dar a resposta, não vai dar a resposta, né? Parte disso. Parte da interação genuína com o mundo de jogo, né? Então, assim, para tudo que o mestre quiser fazer, é importante que ele colora o cenário. Esses encontros aleatórios são oportunidades dos personagens, dos jogadores e de seus personagens interagirem com o mundo de jogo num outro patamar. Não no patamar de um perde-ganha, mas no patamar de se crescer juntos. As informações desenvolvidas em um encontro aleatório, nesse sentido, são as informações que ajudarão o cenário a crescer em complexidade, que ajudarão o cenário a enriquecer suas próprias histórias, que fará com que a aventura e os personagens ganhem profundidade também, ganhem vínculos com o mundo em volta deles. Essa é a utilidade dos encontros aleatórios nessa visão. O desafio de combate, desafio de enigma, desafio de perícia, desafio de talento, desafio de raciocínio, do que quer que seja, dentro do jogo, nessa perspectiva de jogo, não cabe aos encontros aleatórios. Os encontros aleatórios podem até ser desafiadores em si, mas esse não é o papel que eles vêm desempenhar nessa hora. Então, por exemplo, grupo de jogo chega num navio, num cais de porto, entra numa taverna de beira de cais e vai tomar um rum para tirar, não é a poeira da estrada, né? Para tirar a salmoura da cara e celebrar o retorno à terra firme depois de 15 dias no mar, por exemplo, né? Pensa aí um pouquinho, que tipo de pessoas os personagens poderiam encontrar dentro dessa taverna na beira do cais? Pensa aí um pouco. O que vocês acham que seria pertinente de ter na taverna? Bom, a taverna poderia ter um taverneiro, né? Geralmente uma taverna tem um taverneiro ou uma taverneira. Quem é esse taverneiro, essa taverneira? É alguém da região? É alguém de fora? Pronto, você pode começar por aí. Ele é uma pessoa de fora, que nunca gostou de navio, que não sabe nadar e decidiu fazer a taverna, né? Ele tem uma cozinheira, um cozinheiro, tem um filho, uma filha que trabalha ali. Como é que é? Tem assim assado, tal e tal. Beleza. Você definiu quem é o taverneiro e definiu quem é a equipe dele. Você já definiu alguma coisa mais importante na taverna. Agora, naquele momento em que os personagens estão lá, o que eles vão encontrar? Provavelmente eles vão encontrar 2 ou 3 marinheiros conversando, provavelmente dos que vieram no navio com eles, que vão chegar, sentar, ficar num canto, trocar ideia, né, conversar as histórias do mar, da viagem mais recente. Provavelmente eles vão encontrar alguém ligado com algum tipo de contrabando nas docas e que está ali de olheiro. Provavelmente eles vão encontrar algum funcionário, algum soldado, soldinho, algum soldado da guarda que está ali também disfarçado, procurando pelo cara ligado ao contrabando ou simplesmente acompanhando o trabalho dele disfarçadamente, né? Poderão encontrar um pessoal brigão, poderão encontrar um pessoal brigando,
poderá encontrar uma galera bêbada, largada no chão, né? Poderá encontrar várias coisas. O mestre define, o mestre descreve, né? E todos esses personagens, de certo modo, são personagens aleatórios. São personagens que não têm necessariamente vínculo nenhum com o que os personagens vieram fazer aqui. Por exemplo, os personagens podem ter atravessado um trecho de mar simplesmente para poder chegar nesse porto, encontrar uma pessoa e entregar para ela uma mensagem. E a instrução deles é encontrar essa pessoa, é estar na taverna esperando pela pessoa chegar. Mal sabem os personagens que, por exemplo, na aventura o mestre já definiu que a pessoa chegou um dia antes e vai entregar uma comunicação para os personagens lamentando o atraso, mas teve um imprevisto e está dizendo que você vai poder chegar no dia seguinte. Os personagens vão receber essa mensagem, a pessoa que vai encontrá-lo já está lá, observará como é que eles vão reagir a essa mensagem. Eles terão de passar um dia, uma noite e uma manhã na taverna, na estalagem e tudo. Essa pessoa permanecerá observando os personagens para saber das habilidades dele, e no dia seguinte essa pessoa vai aparecer como se não tivesse chegado na noite anterior. E para que serve isso? Porque essa pessoa está recrutando os personagens e ela tem que saber de determinados tipos de habilidades que os personagens potencialmente tenham. Então essa pessoa provavelmente já mexeu os pauzinhos para que algumas figuras locais interajam com os personagens a fim de despertar neles determinadas reações conforme se queira verificar as pessoas que eles são. A aventura pode ser só isso, uma noite na taverna, né? Tem um filme chamado Um Drink no Inferno, From Dusk Till Dawn. É basicamente um grupo de pessoas que vai chegar numa terra de fronteira para estabelecer uma negociação, e o cara que vai encontrar com eles só pode chegar na manhã do dia seguinte. Eles chegam no entardecer do dia anterior, e aí o cara fala: tem esse lugar, vocês podem passar a noite aí, e amanhã de manhã, no dia seguinte de manhã, eu encontro com vocês, divirtam-se aí, a gente acerta tudo no dia seguinte, beleza? Beleza, combinado. Quando o pessoal chega lá nesse bar, na beira de estrada, tudo parece que vai bem, até que de repente não, e aí é o filme. Eu não vou dar spoiler, porque é outro filme que eu recomendo, tá? Um Drink no Inferno. E uma aventura de RPG poderia, por exemplo, emergir dessa interação nesse filme. Então, basicamente, os personagens estariam sendo medidos em suas capacidades por uma pessoa que quer contratá-los potencialmente para algumas coisas. Vamos dizer, a pessoa que quer contratar os personagens pode ser o contrabandista local ou o chefe da guarda, e quer saber exatamente até onde vão as habilidades dos personagens para saber exatamente para que tipo de contrato, né, ele chama os personagens, você está entendendo? Então, esses são os encontros aleatórios. Esses são os encontros aleatórios, são os encontros com os quais os personagens podem ou não interagir, que não tem caminho geral na trama necessariamente. Então os personagens estão na taverna, existem várias pessoas com quem eles podem interagir. As pessoas que foram contratadas por esse contratante, né, para poder provocar os personagens, para poder colocá-los em ação, vamos dizer assim, essas pessoas são encontros planejados. Mas todas as outras que estão ali porque é uma taverna e tudo, compondo o pano de fundo, são encontros aleatórios. São encontros que não têm vínculo com o tema central da trama, né? E aí, como que eles devem ser planejados? Conforme o mestre achar melhor. Quando que eles devem ser planejados? Quando o mestre achar melhor. O mestre pode inventar tudo na hora. Olha, o mestre pode inventar tudo na hora. Eu não recomendo que tudo seja inventado na hora, porque geralmente quando os personagens, quando os jogadores começam a perceber que o mestre está planejando e inventando tudo na hora, eles sentem duas coisas, dois sentimentos negativos, muitas vezes. Primeiro de tudo, as pessoas se ressentem de o mestre não ter planejado os encontros. Isso acontece muito, e tá fazendo as coisas de improviso. Tem gente que não sente segurança nisso, né, e acha bom o mestre ter um roteiro. E a segunda coisa que acontece é que tem uma galera que sente que está sendo trapaceada, porque se o mestre não planejou as coisas antes e está criando os encontros no momento ali na mesa de jogo, espontaneamente, vamos chamar assim,
Quem garante que ele está sendo agindo de maneira isonômica, que ele está sendo justo, que ele está sendo equânime naquilo que ele está criando? Quem garante que ele não está criando problemas simplesmente para poder lascar com a carreira dos personagens, entendeu? Tem isso também, né? A gente sabe que existem pessoas que mestram diante desse paradigma, né? Eu não penso muito com isso, eu não lido muito com isso, porque o remédio para isso é você parar de jogar com gente estúpida. O remédio para isso é você parar de jogar com gente que está lá para trapacear no jogo, né? Não vai ser sistema de regras que vai resolver isso. O que resolve isso é a atitude. É a pessoa entender que o jogo é só um jogo, que o mestre não pode jogar contra os personagens, ou pelo menos não deveria, que o mundo de jogo tende a ensejar os desafios, mas também a condição dos personagens evoluírem. E por tudo isso, o mestre que fica pisando na bola com os jogadores e com seus respectivos personagens é uma pessoa que abraçou a filosofia do mestre contra jogadores e personagens, e é uma pessoa que fundamentalmente não está jogando RPG, né? Então o remédio para isso é outro. O remédio para isso não é sistema, o remédio para isso não é convencimento, o remédio para isso é você jogar com gente legal, com gente bacana, com gente que não está descarregando suas frustrações na mesa de jogo, né? Mas então, assim, dentro da perspectiva de encontros aleatórios que eu estou adotando, a ideia é que o mestre possa sim ser espontâneo nos seus encontros aleatórios, até porque, muitas vezes, até porque nós somos humanos e a gente falha, muitas vezes ele se esquece de colocar uma peça de informação que seria importante para os personagens obterem, e às vezes a melhor maneira de colocar essa peça de informação é na interatividade com o PDM, né? Então os personagens se esquecem de um determinado detalhe a respeito da história de uma maldição que se abateu sobre um casarão abandonado nas cercanias da cidade, na periferia, né, no lado externo da cidade, no lado meio morto da cidade, que ninguém vai lá mais. E aí os personagens estão indo em direção ao casarão para poder explorá-lo. Só que tem uma determinada coisa que eles têm que saber que o mestre não colocou. O que o mestre faz nessa hora? Ele bola um encontro aleatório. Vocês estão vendo um grupo de crianças jogando bola na vizinhança da casa que vocês estão indo visitar. E aí ele pode falar, isso é um pouquinho distoante do que vocês ouviram dizer, que ninguém se aventura pelo lado de cá. Vocês estão vendo um grupo de 8, 10 crianças. Aí os personagens podem querer interagir ou não. Se os personagens interagirem, o mestre pode fazer com que as crianças conversem com os forasteiros, né, os personagens sendo forasteiros, que justamente não conhecem os pormenores da lenda do casarão nem nada. E aí essas crianças podem dar as informações que voluntariamente, talvez até avidamente, porque criança fala até não poder mais, podem dar aos personagens as informações que o mestre esqueceu de passar. É um encontro aleatório. Por quê? Porque se os jogadores decidissem que seus personagens não iam lidar com as crianças, então a informação ia ficar perdida, né? Mas ela poderia ser recuperada depois, quando os personagens, quando os jogadores, vamos falar assim, quando os jogadores voltassem, saíssem do casarão e decidissem interagir com as crianças que poderiam estar lá brincando do mesmo jeito, sem saber de nada do que aconteceu, né, dentro do casarão. Os jogadores poderiam ter entrado com seus personagens no casarão, chegado a um tal de um beco sem saída, saído de lá, ido conversar com as crianças, ou até as crianças se aproximassem deles em função da curiosidade, né? Nossa, vocês entraram, vocês foram corajosos, ninguém entra aí, não sei o que e tal. Fulano entrou uma época e sumiu. Ah, sumiu? Como é que era fulano? Fulano era assim, esse assado, fazia isso, isso, isso. Tinha uma frase que ele repetia sempre, era papapá, papapá, papapá. Aí os jogadores, essa frase aí é que é a frase que a gente tem que escrever lá no quadro, ou que está apagada naquele negócio lá que a gente não viu direito, tem as palavrinhas que está sumindo. É essa frase que a gente tem que completar para poder passar de determinado negócio, determinado local. Pronto, o mestre entrega a informação que seria necessária a partir de um encontro inócuo. Não é um desafio, não é uma briga, não é um combate. Ninguém está tentando roubar os personagens, né? Isso é uma outra questão também. Deixa eu só tomar mais um pouquinho de água aqui. Isso é uma outra questão também. Quando os encontros aleatórios são tratados como desafios, toda a aleatoriedade do mundo está contra os personagens. Isso não é bom, porque os personagens passam a adotar uma postura de que são eles contra o mundo. Porque de fato é. Porque tudo que aparece quer arrancar um pedaço do corpo dos personagens. Todo mundo que aparece é um trapaceiro, todo mundo que aparece é um golpista, né? Então quando você tem encontros que são construtivos, quando você tem encontros que dão aos personagens a noção de que eles existem para além de suas habilidades de combate ou
ou correlatas a ele, você cria neles a predisposição também, cria nos jogadores a predisposição de interagir com o cenário. Porque se tudo que aparecer na frente dos personagens forem problemas a serem resolvidos, os jogadores não vão sair de dentro das fichas e das estatísticas das fichas. Eles vão querer saber que dado que eles jogam, eles vão querer ir pro metajogo, eles não vão querer interagir com nada, eles vão querer saber a respeito de nada. Se eles não observarem vantagem em coletar as informações acerca dos problemas que eles estão enfrentando, adivinha só, eles nunca vão coletar informações. Eles só vão coletar informações, só vão querer saber das coisas, só vão procurar algum aliado, só vão querer interagir com o mundo se isso retornar para eles algum enriquecimento prático, não necessariamente em papel moeda, em moedas e tudo, mas sim em informações, conhecimento, em dados, fatos ou ficções a respeito das situações que eles estão de fato tendo de enfrentar. Se não tiver isso, seu jogo nunca vai se colorir. Nenhum jogo de RPG nunca se colorirá se não tiver um lastro na história que permita aos personagens se posicionarem de maneira vantajosa ou pelo menos menos desvantajosa nas relações que eles terão de enfrentar ao longo das aventuras. Se todo comerciante quiser arrancar o couro dos personagens, se todo taverneiro tiver aí para poder sabotá-los, traí-los, né? Roubá-los enquanto eles dormem, se todo andarilho na estrada for um assassino esperando a hora que eles vão baixar a guarda para poder enfiar a faca, então tudo é um alvo, cara. Tudo é um alvo, né? Essa parte, para mim, de tudo que eu falei nessa série, é a parte mais importante sobre encontros aleatórios. Encontros aleatórios caracterizam de maneira variada o mundo de jogo. Encontros aleatórios dão ao jogo uma perspectiva de interação mais propositiva do que apenas a interação de combate. Encontros aleatórios, nesse sentido, permitem que jogadores e mestres construam jogos com um pouco mais de narrativa ou um pouco menos de narrativa, conforme o gosto do freguês. Essa ferramenta adaptada a esse sistema é importantíssima por isso, porque tem gente que quer jogar só o safari, tem gente que quer entrar no combate, jogar o dado, matar o inimigo, pegar o tesouro e seguir em frente. Nenhum problema, absolutamente nenhum problema. Só que tem gente que olha para isso e às vezes nem é de cara, mas tem gente que lá no terceiro, quarto, quinto, sexto nível olha pra isso e fala, pô, eu queria um pouco mais do que isso aqui. Isso aqui já tá uma parada que não representa desafio mais. Porque meu personagem aqui tem um equipamento, tem uma situação, tem um pai tal, que simplesmente resolve tudo. Então, a pessoa pensa, pô, eu queria um pouco mais. Bom, então você quer um pouco mais? Pronto, coloca um encontro aleatório nesse sentido. Coloca uma pessoa que perdeu numa mesa de bilhar, né? Uma sinuca pode existir no período medieval, não tem nenhum problema. Perdeu numa mesa de bilhar uma aposta e está se sentindo roubada com isso, porque perdeu, sei lá, um anel de sinete que tinha herdado do bisavô, quando o bisavô era um nobre, antes da família cair em desgraça, e quer o anel de volta. Aí os jogadores podem ir lá interagir com esse jogo de sinuca, fazer alguns testes, ou então negociar com o cara, comprar o item e trazer pro cara e presentear, ou vender para ele, ou trocar num serviço, e a partir dessa interação você cria um outro vínculo dos jogadores com o cenário, dos personagens com o cenário, dos jogadores também, mas dos personagens principalmente. Então agora os personagens têm ali um aliado, uma pessoa que, pô, você não tinha que ter saído, pensa assim, né? Pô, vocês não tinham que ter saído do caminho de vocês para me ajudar, no entanto vocês fizeram isso. Então, assim, sou muito grato e tudo. Como é que eu pago esse favor que vocês me fizeram? A gente chegou e tá precisando comprar uns cavalos. Você tá precisando comprar cavalo? Ó, que legal, meu pai vende cavalo, vamos, ou minha mãe, meu irmão, sei lá quem, eu trabalho num lugar, no estábulo, vamos lá que eu te ajudo a escolher os melhores cavalos. Isso pode ser a diferença dos personagens comprarem o melhor possível com o menor investimento, por exemplo, né? Ou então estar num lugar mais informados com alguém que, quer queira, quer não, mesmo depois desse
desse presente dos cavalos, né, desse retorno, vamos chamar assim, ainda assim continuará sendo uma pessoa que vai querer conversar amigavelmente, que pode ser uma boa fonte de informação, né? Nesse sentido, o jogo parece muito com o Diablo 1. O Diablo 1 tem o vilarejo de Tristram, que todo mundo tem um gossip, uma conversa fiada para conversar com você. Você volta para um vilarejo que foi atacado, passou por um massacre, e você se mete a resolver isso, a entrar lá na igreja maldita lá, para poder combater os demônios que estão dentro da igreja, né? E o vilarejo do lado de volta é muito grato com relação a isso, e todos eles têm alguma informação para dar a você, e às vezes até alguma missão. Isso é o colorido do jogo. Precisa disso pro jogo? Não, você poderia só entrar na masmorra e matando os demônios, pegando o dinheiro, pegando os tesouros, voltando para a superfície, nos portalzinhos, vendendo tudo, identificando e vendendo o que você não quisesse e equipando o que fosse melhor e descendo para continuar a empreitada até chegar lá embaixo e resolver. Você não precisaria ter um diálogo de nada com o bêbado, com a dona da taverna, a fofoqueira, o ferreiro, a bruxa, o menino contrabandista. Você não precisava conversar nada de nada com essa galera. Inclusive você não precisa, se você não quiser, né? Porque você só inicia essa conversa se você clicar na opção pertinente. Se você não clicar, não acontece. Mas se você quiser, ela está lá. Se você quiser esse colorido, ele está lá para poder te satisfazer, para poder preencher esse vazio, né? Essa ferramenta de encontro aleatório, nesse sentido, ela é tão boa que ela pode inclusive ser encaixada no método tradicional de encontro aleatório como algo, pode fazer uma tabela ou enriquecer uma tabela que já exista, como coisas que são, vamos dizer assim, indiferentes ou até amistosas. Não é todo encontro que tem que ser uma piração de combate, né? Então os personagens estão numa estrada, por exemplo, uma chance em 6 de ter encontro, beleza, teve um encontro. Que tipo de encontro? Você tem que rolar na tabela de 1D8, beleza. Se essa estrada for uma estrada basicamente segura, se essa estrada for uma estrada tranquila, você poderia passar esse 1D8 para 1D20. E aí teria 12 encontros amistosos e 8 inamistosos, que são os encontros da tabela tradicional. É meio a meio. Bom, então você pode jogar 2D8 ou 1D12, por exemplo, né? E colocar 4 encontros amigáveis, né? Talvez no de 1D20 você tem 8 encontros inamistosos, originalmente, passou para 1D20, coloca outros 8 encontros amistosos e 4 encontros neutros, que não são nem amistosos nem inamistosos. Você vai ter um encontro de 1D8 que é meio a meio, um pouco arriscado, mas não tanto. Joga 2D8, passa para ser a conta, passa de 2D16, pega os números extremos, né? Coloca, por exemplo, de 2 até 5 como sendo encontros amistosos, coloca de 11 até 16 como sendo encontros neutros, e coloca o meio de 6 até 10, que são números muito mais estatisticamente muito mais prováveis de cair, como sendo os encontros inamistosos. É um lugar que praticamente só tem encontro ruim. Pega um D8, coloca 2 encontros amistosos e 2 encontros inamistosos, joga um D12. Ao invés de jogar um D8, joga um D12. Praticamente aqui é só encrenca. Joga um D10, bota 2 encontros neutros, ou um encontro neutro e um amistoso, e ao invés de jogar um D8, joga um D10, e são 8 encontros de perigo e 2 de interação mais propositiva. Pronto. Você inclui essa mesma estratégia com tudo que eu elaborei nesses 8 episódios da mesma forma. A ideia é enriquecer a experiência de jogo, gente. A ideia não é dizer, esse jeito de jogar tá errado, joga isso no lixo e vamos reinventar a parada aqui. Não. A ideia é incrementar. Se a gente conseguir incrementar e melhorar a experiência de jogo dos grupos, então já tá ótimo. Já tá uma maravilha. Não tem ninguém que ficar assim pontuando que é o sistema tal ou o sistema tal. Não, mistura os sistemas, tira o melhor de um, tira o melhor de outro, usa ao seu bel prazer, da maneira que você se sentir mais confortável e que mais dinamize a sua campanha na direção em que você tem interesse de dinamizar. Você começou usando um tanto, não é adequado? Muda. Não tenha compromisso com o erro. Usei, mas a galera reclamou que a aventura não tem combate, que o encontro aleatório foi chato. Tira um punhado, tira tudo se for o caso.
Ah, usei um pouquinho, mas a galera queria mais. Coloca mais um tanto, tira os combates tudo se for o caso. A ideia é que você consiga construir dentro da sua mesa de jogo a experiência mais propositiva e engajante para o seu grupo de jogo. Não tem regra universal nesse sentido, tá? Então, você quer operacionalizar de um determinado jeito, então é esse jeito. Ah, o meu grupo lida muito melhor com o encontro aleatório, amistoso ou neutro quando o encontro é com um lugar. Porque às vezes um lugar, vamos dizer, abarca um pedaço da contação da história. Ah, isso aqui é a ruína de um moinho que foi incendiado quando 2 magos tiveram uma batalha campal aqui nessa região. Então o moinho está aqui todo destruído, mas um dos magos foi destruído e o outro desapareceu no combate. Aí as pessoas têm medo, que diz que o moinho é amaldiçoado, ninguém quer saber de reformar o moinho ou de fazer nada aqui. Então ele fica ali uma coisa semi-destruída, semi-desabada, que serve de abrigo, né, ao frio, por exemplo, e tudo, mas que talvez em dias de chuva, de granizo, neve, tempestade, não seria tão útil, tão eficiente. Os personagens podem chegar nesse lugar, se interessar por ele. É um encontro aleatório também, é um encontro aleatório que não é nem amistoso nem inamistoso, é neutro. É um encontro com algo da paisagem, que compõe a paisagem. Podia ser um oásis. Por mais precioso que seja um oásis no deserto, por mais amistoso que um oásis seja, né, quando encontrado ali num deserto e tudo, uma vereda no cerrado, por exemplo, é um encontro neutro. É algo que compõe a paisagem, que deu de ser, que ajudou os personagens, mas não é necessariamente uma benesse, né? Porque todo oásis pode ter um dono, toda vereda pode ter alguém que a controle, né? E essas pessoas podem requerer pedágios extremamente caros e aviltantes das pessoas que se aproximam desses poços, desses locais. Então você pode ter um encontro com isso, uma estrela cadente, caiu um meteoro do céu na frente do grupo. O encontro aleatório pode ser um terremoto. O encontro aleatório pode ser um comerciante perdido, pode ser uma criatura desmaiada, pode ser uma briga entre 2 predadores que estão disputando um território, pode ser areia movediça. O encontro aleatório pode ser um portal extradimensional, ele pode ser um tanto de coisa com a qual os personagens decidem se vão interagir ou não. Uma estrela cadente que cai em cima do acampamento dos personagens não é um encontro aleatório, porque não é algo com o qual você vai... Eita ferro, qual que é a necessidade? Misericórdia. O encontro aleatório é alguma coisa que chega até os personagens e dê a opção de interagir. Algo que literalmente caia na cabeça deles não é um encontro aleatório. É alguma coisa que eu espero que o mestre tenha planejado, porque os personagens terão de interagir com aquilo, tá certo? Ó, nós estamos chegando em 48 minutos, que eu estabeleci pra mim como sendo meio que o tempo mínimo, né, de duração de um episódio. Eu tenho que ir ver meu menino na natação hoje. Eu quero agradecer a vocês por terem me acompanhado nessa longa saga dos encontros aleatórios. Agradecer mesmo quem assina o podcast, quem curte, compartilha a palavra, quem divulga. Vocês me ajudam muito, muito mesmo. Vocês são o meu marketing, tá? Porque eu, cada vez mais enrolado nas minhas coisas, cada vez menos tempo para gravar aqui. Então, por gentileza, se você já curte e compartilha, continue fazendo isso. Se você ouviu pela primeira vez o podcast, curte, assina, clica aí no sininho para receber a notificação, comenta, interage com o conteúdo, por favor. Vai nos seus grupos e tudo. Espalha a palavra, passa o link pro pessoal, comenta a respeito do que você ouviu aqui, porque nisso você me ajuda demais e é o incentivo que eu preciso para continuar gravando, tá? O próximo episódio é um episódio de fechamento da temporada e a gente vai ter uma pausa para a 5ª temporada e na 5ª temporada eu vou falar do cenário e tem coisa demais para falar, tá bom? Eu agradeço muito a vocês, gente. Espero que não tenha ficado nada de fora, porque se eu gravei 8 episódios de 50 minutos cada um e ainda ficou coisa de fora, é porque eu fiz alguma coisa muito errada. Mas se vocês tiverem alguma queixa, alguma pergunta, alguma sugestão, manda nos comentários ou manda por e-mail palestrarpg@gmail.com. Tá joia? É isso. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela colaboração. Para quem está ouvindo o episódio no dia do lançamento, um ótimo domingo, um ótimo início de semana e até o próximo episódio.